Seja bem-vindo ao Moeda ao Ar desta semana. Como sempre, são meus convidados António Pinho Cardão, adepto do Futebol Clube do Porto, Horácio Piriquito, adepto do Benfica, Ernesto Ferreira da Silva, adepto do Sporting. Meus senhores, sejam bem-vindos ao Moeda ao Ar desta semana. Ernesto, começando por si, por este empate do Sporting frente à Académica, mais um marcar de passo pelo Clube de Alvalade que, à medida que as jornadas vão passando, ainda não conseguiu ultrapassar a crise que temos vindo a falar há meses. É verdade, a crise desportiva, que depois arrasta a crise financeira. Aliás, eu acho que o treinador disse tudo e comentou muito bem. Uma equipa muito jovem, que entrou muito mal. Os próprios jogadores, tem piada que um dos jovens disse mesmo que tinham dado meia parte de avanço, que de facto não pode acontecer. A segunda parte foi completamente diferente, o Sporting recuperou, mas parece-me que no final o empate, sendo mau para o Sporting, de facto foi em termos desportivos, pareceu-me correto, pareceu-me justo, se é que podemos falar de justiça em desporto. E um pouco mais a dizer relativamente ao Académica Sporting, a não ser que, de facto, o Sporting está na competição com uma equipa excessivamente jovem, com média de idade de 21 anos, é muito pouco para um campeonato maior como o nosso, não é? Com jogadores, de facto, de grande experiência. E isso, se em termos de futuro pode dar algumas esperanças ao Sportingista, em termos de presente é muito curto. Horácio, já o Benfica deu aqui um sinal de confiança antes do jogo importante com o Bordeaux. Eu acho que o Benfica, e neste caso também o Futebol Clube do Porto, tiveram a felicidade de poder gerir esta jornada da forma como lhes interessava objetivamente. E o Benfica teve um daqueles jogos em que não fez uma exibição fantástica, como é evidente. Percebe-se que a equipa está a gerir esforços, está a fazer compassos de espera, perceber muito bem como é que as coisas vão evoluindo. Agora, é evidente que teve alguma sorte, mas estas coisas da sorte ou do azar no futebol também estão muito ligadas a quem vence e a quem perde. Ou seja, normalmente quem está otimista, positivista, com rastro de vitória, tem mais sorte. Quem, veja-se o Benfica muitas vezes, e o Porto também, como é evidente, veja-se, por exemplo, o Sporting, que de facto, como está mais fraco, tem mais azar. Há jogadas no Sporting, situações do Sporting que nós reconhecemos, que é claro o azar. E o Benfica não podia acontecer melhor do que rapidamente estar a ganhar por 2 e para o intervalo com o resultado em 3-0, permitiu-lhe obviamente gerir a segunda parte e ainda marcar mais golos. Este tipo de jogos são aqueles jogos que nós também, por outro lado, temos reparado em épocas passadas, que o Futebol Clube do Porto, quando é campeão, também tem sempre meia dúzia de jogos que são ganhos. Chamada estrelinha da sorte. Para abrir o resultado, porque depois confirmou, quer dizer, o Benfica não se ficou apenas pela estrelinha da sorte e pelo 1 ou 2 golos que foram de facto mais fáceis de executar. E é importante continuar isolado na liderança. Neste momento o Benfica tem uma vantagem que não tinha há uns tempos atrás, é que está à frente em golavreiros, embora isto mude de jornada a jornada, portanto o Benfica estava com 4 golos de diferença, marcando 5, passou para a frente, que foi uma variável que o Futebol do Porto controlou desde o início do campeonato, para além de ter, obviamente, os 2 pontos de avanço. Aquilo que falta para algum conforto, se não for o Benfica a perder primeiro esses pontos, como é evidente, é ficar ao abrigo dos 3 pontos do Estádio das Antas. Eu acho que os benfiquistas hoje estão naquela, eu não direi secreta esperança, não precisa de ser secreta, de que o Futebol do Porto escorregue. Acha que vai ser até o jogo das Antas basta um empate no Dragão para o campeonato estar decidido? Repare, aí dizemos todos banalidades, como é evidente, não é? Mas, como eu lhe digo, repito, há uma esperança de que se o Benfica conseguir gerir estes timings, esta dificuldade, o Benfica está a fazer jogos 3 em 3 dias, fez 8 jogos em fevereiro, que é violento. Não nos vamos lamentar, porque, enfim, as equipas inglesas e espanholas também fazem, e o Futebol Clube do Porto há 2 anos ganhou a Taça da Liga, da Liga Europa, e ganhou todos, tirando a Taça da Liga, ganhou tudo, e também nunca se queixou por causa disso. Portanto, eu também não estou muito de acordo que esteja-se permanentemente a valorizar isso, ou a desvalorizar, ou como se quer, esse aspecto. Agora, é evidente que tudo se vai decidir agora também em termos de competições europeias. Ou seja, se os 2 clubes continuarem na Europa, vai continuar a pressão e a exigência sobre os jogadores. Se algum deles cair, voltamos outra vez às banalidades. Ou seja, costuma-se dizer que uma equipa vitoriosa é uma equipa motivada, mas também é verdade, isso quase que se prova factualmente, ou até se quiser matematicamente, quando se joga, por exemplo, à quinta-feira, é um bocadinho mais difícil, eu sempre reconheci isso aqui, mesmo quando o Benfica estava na Liga dos Campeões, o jogo do fim de semana a seguir é muito difícil de gerir.
E principalmente quando há bons resultados, curiosamente. Porque quando há maus resultados, as equipas parece que reagem no sentido de tentarem inverter a má imagem que deixaram. Quando se vem de uma boa vitória europeia, uma eliminatória, fica no próximo jogo, vai decidir se passa ou não. Se passar, está na próxima eliminatória, como é evidente. O que significa que o jogo em Guimarães é um jogo muito perigoso. O Futebol do Porto também tem um jogo muito perigoso aí na Madeira. E, portanto, para fechar, aquilo que eu gostava como benfiquista era que o Benfica, obviamente, não perdesse mais jogo nenhum e que o Futebol do Porto, pelo menos, empatasse mais um. Íamos às Antas com 4 pontos de avanço. Não éramos campeões ainda, porque estariam 6 pontos em disputa, mas seríamos campeões no final desse jogo. António, o Porto que acabou por, segundo os mídias, jogar 15 minutos e vencer por 2-0. Não foi segundo os mídias, foi segundo a realidade. Segundo a realidade, ao fim de 15 minutos estava a ganhar por 2-0 e depois, incompreensível para mim, parou. E acho que não devia ter parado. Portanto, Não é importante, e como dizia o Horácio ainda agora, gerir a equipa. Até porque o Porto tem estado com algumas ausências importantes e sentiu-se, por exemplo, a falta de Moutinho em Alvalade. Esse vocábulo de gerir dá a ideia de que existe assim uma ciência no futebol, uma sofisticação extremamente grande. Eu acho que é muito agradável para os treinadores que os jornalistas digam que a equipa está a ser gerida e está a ser bem gerida. Eu não acredito que na prática isso aconteça. Mas poupar fisicamente. O Porto jogou com a melhor equipa que tinha. Portanto, não houve nenhuma gestão de jogadores. Os únicos jogos em que o Porto dispensou os jogadores foram, por exemplo, com o Sporting de Braga para a Taça de Portugal, em que foi eliminado. E antes disso tinha feito com o Nacional e a coisa resultou. Portanto, o Porto tem jogado sempre com a melhor equipa. Em alguns jogos resulta, noutros não resulta tanto. Por exemplo, com o Gil Vicente. E agora enfatiza-se muito a vitória do Benfica sobre o Gil Vicente 5-0. O Porto também ganhou 5-0 ao Gil Vicente. Bom, portanto, há conjunto de circunstâncias que levam a que muitas vezes possa haver uma goleada e outras vezes jogando tanto ou igual, ou mais até, não fica-se por 1 ou 2 golos. No que respeita propriamente ao Porto, eu não gostei dos primeiros 15 minutos e não gostei do espetáculo seguinte. Acho que os jogadores tinham a obrigação de se esforçar mais, de jogarem melhor, de meterem mais golos, porque esta questão dos golos pode ter uma importância decisiva no campeonato, tal como ele está muito apertado, e pode muito bem acontecer que as equipas do Porto e o Benfica cheguem ao fim com o mesmo número de pontos e o campeonato decidir-se pela diferença de golos. Aliás, Vítor Pereira já fez questão de dizer que o campeonato ainda não foi entregue. Com certeza, portanto, só até ao lavar dos cestos é vindima, só no fim é que o campeonato será entregue, contrariamente ao que diz hoje um jornal desportivo de Lisboa, através de um seu subdiretor, que diz isto. Se nenhuma casca de banana for dada a pisar ao Benfica, o Benfica é campeão. Isto é, quis ele dizer, depois explicitou, se os árbitros não prejudicarem o Benfica é campeão. Basta deixar correr a água livremente pelo leito do seu rio. Eu acho que isto é denegrir o futebol, é denegrir, portanto, quem está no futebol, é denegrir os árbitros. Portanto, o Benfica basta deixar correr a água livremente, será campeão se nenhuma casca de banana lhe for dada a pisar. Portanto, o próprio Benfica não é capaz, não cria nenhuma casca de banana, não pode ter um jogo mau. Mas se lhe for dada a pisar, se por motivos externos isso acontecer, o Benfica já não será campeão. Eu acho que isto é fazer mal, portanto, à indústria de futebol. Precisamente por quem tem a obrigação também de fazer bem, porque são pessoas que estão diariamente na comunicação social. Bem, aplica-se aos 3 clubes, como é evidente. Aos dirigentes, aos comentaristas dos 3 clubes. Agora está escrito. Eu não trouxe o jornal, mas está lá escrito. Não estou a dizer que não está. Através do Sr. Fernando Guerra no jornal A Bola. Não estou a dizer que não está. Estou a dizer é que, se quiser culpar o Benfica de alguns... Não estou a culpar o Benfica, estou a culpar este ambiente de suspeição que se cria, mas não é que o campeonato é de suspeição, se nenhuma casca de laranja lhe for dada a pisar. De banana. António, os benfiquistas são 6 milhões, portanto... Isto é lançar-se, de facto, essa também, Horácio, é uma conta que não se altera há décadas. Já devemos estar a chegar aos 7, depois do campeonato de 2010. O Benfica aí está perfeitamente temos que tirar o IVA. Aos 6 milhões temos que tirar os 23% de IVA. Não, os benfiquistas... Repare, a questão já se pôs na altura em que o Porto veio empatar à Luz. Foi da parte do Futebol Clube do Porto que se lançou aquela ideia de que os benfiquistas já tinham ganho o jogo. Eles são muito fortes a fazer isso, são bons em comunicação e na gestão destas expectativas. E agora, porque o Benfica descolou,
está-se a criar um pouco, a tentar criar o mesmo ambiente que o Benfica. Nenhum benfiquista diz que é campeão porque não o pode dizer, porque ainda temos que ir às antas. Agora, evidente, temos 2 pontos de avanço, não estamos mais empatados, não é? Espero que não os perder no próximo fim de semana. Os jogos são difíceis. Mas este tipo... Mas fica criado o ambiente para que se o Benfica escorregar, é porque a casca de banana veio de fora. Mas, Isto é, António, mas isso é porque, peço desculpa, isso é porque tem que ser factual, tem que ser visto à luz daquilo que toda a gente vê. Não pode haver um jogo limpo como aconteceu, por exemplo, no domingo, e creio que no Futebol Clube do Porto também, sem nada a opor, e depois alguém se lembrar de vir dizer que o árbitro interferiu. Isso é preciso provar, pode acontecer. Pode acontecer. Mas eu acho que, regra geral, e acho que estamos todos de acordo, o Benfica tem uma comunicação social favorável, tem uma imprensa favorável, mas é também o pior inimigo do próprio Benfica. O ano passado isso aconteceu, o Benfica levava 5 pontos de avanço, havia uma grande euforia, e depois chegou ao fim do campeonato e o campeão não foi o Benfica. Eu acho que estes momentos de euforia, é evidente, vai à frente, tem 2 pontos de avanço, são factos, isso não se pode discutir, portanto... É exatamente assim que as coisas estão. Mas este ambiente de alguma euforia normalmente prejudica este apoio incondicional enfim, de alguma imprensa. Eu acho que acaba por não ajudar o Benfica. Mas não é só historicamente euforia, acaba por não ajudar. Porque a euforia é o menos, é a suspeição que Exantes começa a lançar sobre eventual derrota do Benfica. São muitos anos a sofrer, meu caro. Se nenhuma casca de banana lhe for dada a pisar, são muitos anos basta deixar correr a água livremente pelo leito do rio. Deixa-me só comentar o que o Ernesto está a dizer com alguma razão. Eu nunca neguei aqui, nas nossas conversas, que o Benfica poderá ter, visto aos nossos olhos, alguma simpatia da comunicação social. Isso orgulha-me, como é evidente, porque quem dera há muitas empresas neste país, ou onde quer que seja, que consigam ter uma política de comunicação tão eficiente e tão eficaz como tem o Benfica. Isso é que qualquer um gostaria de ter. Também estamos a falar, e já aqui falamos noutras edições, da questão das vendas. Fazer uma manchete com o Benfica é diferente de fazer uma manchete com o Sporting. Isso é uma coisa que tem sido muito difícil de explicar ao António Pinho Cardão. Mas, de facto, eu reconheço isso. Eu reconheço que, até porque, enfim, os meus amigos admitiram isso por experiência própria, porque já exerci funções nessas áreas, é evidente que aquilo que qualquer entidade, organização, empresa, o que quer que se queira, hoje procura é ter uma boa imagem na comunicação social, pura, purificada, transparente, e de facto eu reconheço... Mas isso só por si não ganha campeonato, é isso que eu digo. Não, claro, isso é outra conversa, é evidente que não. Quando chegamos é evidente que há uma coisa inegável que os benfiquistas têm. Os benfiquistas, mesmo com este advento mais recente do Futebol Clube do Porto, ganhar muito mais títulos, os benfiquistas nunca perderam o hábito de ganhar. E não estão bem consigo próprios e, portanto, o Sporting também, de certa forma, não ganhando há muito mais tempo, ou menos vezes, também se nota alguma ansiedade de ganhar. E, portanto, não é possível acomodar os benfiquistas com menos vitórias e deixá-los ficar tranquilos a ver ganhar os outros. Eu, por exemplo, este ciclo que já é prolongado, reconheça-se do Futebol do Porto, é um ciclo que eu não consigo encaixar. Não faz sentido. Eu nasci a ver o Benfica ganhar. O Benfica vai ter que ganhar outra vez, porque senão isto para mim não funciona. Não tem piada, não tem graça, percebe? E, temos portanto, que mudar de tema para outras questões da indústria do futebol, nomeadamente o Real Madrid. Agora vou começar pelo António, que vende nesta altura qualquer coisa como 15 camisolas de Cristiano Ronaldo por minuto e prepara-se para bater as vendas alcançadas por antigos capitães, como foi o caso do Zidane e também do próprio David Beckham. É um reflexo, o jornal A Marca diz que é um reflexo da popularidade de Cristiano Ronaldo. É também, e naturalmente, um reflexo da qualidade do jogador português. Com certeza, é um jogador global, com a imagem global, com a reputação global, isso tem uma influência grande. E tem também, sobretudo, o dedo dos homens do marketing e do merchandising do Real Madrid, portanto, que é muito importante. Portanto, digamos que e tem toda a força do próprio Real Madrid também, não é só a força do Ronaldo, é a força do Ronaldo e a força do Real Madrid e tudo aquilo que está realmente em volta. E aí, assim, o que, independentemente das 15 camisolas por minuto, que podem ter sido em determinada circunstância, e não de uma forma permanente, mas de facto vende muitas, portanto vende e portanto bate recordes nessa matéria.
Significa que cada vez mais estas áreas, portanto, que circundam o futebol e que estão à volta do futebol são extremamente importantes como fonte de receita dos clubes. Os clubes não vendem apenas espetáculos desportivos, vendem tudo aquilo que está à volta do espetáculo desportivo. Vendem a imagem dos jogadores e vendem todos os artigos de merchandising que têm a ver com os jogadores, com o clube, com o estádio, etc. E isso é importante e em Portugal falta-nos isso ainda. Portanto, acho que nós estamos a dar os primeiros passos no sentido de otimização das receitas dos clubes através destas receitas adicionais e que já deixaram de ser para clubes como o Real Madrid e como o Manchester e Bayern, etc., receitas extraordinárias, mas são receitas ordinaríssimas, no sentido de que são receitas perfeitamente correntes. Quando compram um bom jogador, já sabem que das camisolas, do merchandising, etc., já entra no valor que paga pelo jogador para a amortização imediata do seu custo. Ernesto. É só para dizer que provavelmente o jogador mais barato do Real Madrid será o Cristiano Ronaldo, porque o Cristiano Ronaldo ganha 1 milhão de euros por mês. Custou cerca de 100 milhões. Custou cerca de 100 milhões. Em camisolas de Cristiano Ronaldo vendem-se por ano cerca de 24 a 25 milhões de euros e ele ganha 12, 13 milhões por mês, portanto, paga-se ele próprio, naturalmente. Só em termos de merchandising, camisolas, fora todos os outros produtos que têm também a chancela de Cristiano Ronaldo. Só em visitas ao estádio do Real Madrid, que inclui a passagem, eles não têm museu, eles têm uma exposição sobre a história do Real Madrid em corredores, portanto, as pessoas vão entrando para o estádio, passam pelos corredores, olham para a esquerda, para a direita, descem às cabines, depois vêm ao relvado, etc. Só em visitantes, diariamente, à porta do Santiago Bernabéu, estão dezenas de autocarros de 50 pessoas para visitar o estádio. Portanto, hoje, e como o António Pinho Cardão disse bem, as receitas diretas da competição desportiva não são provavelmente as mais significativas, ou seja, diretas considerando a cotização, a bilheteira, as indiretas, considerando as próprias receitas das transmissões televisivas e tudo isto, o merchandising, as visitas ao estádio, o franchising das próprias lojas, são valores absolutamente astronómicos. O Real Madrid tem um orçamento de cerca de 500 milhões de euros por ano, e já falámos aqui uma vez, e o Presidente tem que fazer uma garantia bancária de 15% desse orçamento para poder ser Presidente. Ou seja, quem se quiser candidatar a Presidente do Real Madrid tem que prestar uma garantia, uma caução, outra forma de garantir aos sócios que vai, enfim, desempenhar o seu cargo da melhor maneira, de acordo com os melhores princípios, uma garantia de 75 milhões de euros. Horácio, e a verdade é que Cristiano Ronaldo acaba por ter aqui, eu vou fazer aqui um trocadilho, um problema, mas que pode ser positivo para o jogador, que é, a título pessoal, é patrocinado pela Nike, mas graças a Cristiano Ronaldo, a loja mais rentável da Adidas em todo o mundo é a do Real Madrid, muito graças também às vendas das camisolas do jogador português. Eu queria destacar 3 pontos e um deles era exatamente esse. Curiosamente, como o Hugo disse, o Ronaldo é uma das figuras mundiais, globais da Nike e indiretamente, neste caso direto, acaba por estar a favorecer aquela que é a marca, da própria marca. Concorrente da própria Nike. Daí se vê a força do próprio jogador. Há 2 aspectos que eu gostava de destacar também. Primeiro, e o Ernesto indiretamente aproximou-se dessa temática, que é o seguinte: eu também não estou muito seguro que isto signifique um apoio declarado dos adeptos do Real Madrid ao Cristiano Ronaldo, porque, como se sabe, há divergências entre os adeptos, ou os sócios, como se queira chamar, que já levaram, inclusive, a que o Ronaldo admitisse a possibilidade de sair do Real Madrid, e o Mourinho também. E, portanto, isto provavelmente tem muito mais a ver com o que o Ernesto disse, com as visitas permanentes ao estádio, o que significa que quem poderá estar a comprar maciçamente camisolas do Real Madrid poderão não ser adeptos do Real Madrid. São pessoas de todo o mundo, porque, de facto, aquilo é um santuário. Turistas. É um santuário, exatamente, turistas.
Depois, terceiro ponto que nos leva, isto é um pouco para aquelas pessoas que, enfim, que gostam menos de futebol, ou que algumas criticam mesmo o futebol, criticam os salários de alguns jogadores, como é evidente, isto é a prova que é muito difícil mexer nos salários dos jogadores. Porque cada jogador hoje em dia, com a dimensão do Ronaldo, que é uma dimensão planetária, o número 1 nesta matéria, disputa com o Messi esse lugar, o que acontece é que se percebe porque é que é muito difícil colocar limites aos salários dos jogadores, porque cada jogador apresenta-se no terreno, ou no mercado com todas as suas capacidades e todas as suas vantagens. E, portanto, o Ronaldo hoje está nesse patamar, e eu lembro-me perfeitamente, todos nós nos lembramos, às vezes quando alguém me diz isto é um escândalo que os futebolistas ganham, é evidente que são números estratosféricos. Também são eles próprios uma fonte de receita importante. Repara, eu lembro-me, aliás, já escrevi algumas vezes sobre isso, eu lembro-me quando o Maradona foi para Nápoles, na década de 80, o impacto que uma figura per si teve na economia de Nápoles. Os hotéis esgotaram, os restaurantes triplicaram, o aeroporto entupiu e tiveram que largar mais pistas, o estádio passou a estar cheio, os museus enriqueceram. Quer dizer, por causa de uma única pessoa que, em determinada altura, aterrou em Nápoles no aeroporto para jogar futebol. E por isso é que é preciso ter algum cuidado quando sistematicamente se critica quer o futebol, quer os rendimentos dos jogadores, porque é preciso avaliar estes impactos, diretos e indiretos, que o potencial de cada jogador tem na economia envolvente. Bem, meus senhores, chegou a altura de fazermos um curto intervalo. Não perca, na segunda parte deste Moeda ao Ar, o valor pago pela Benfica TV para assegurar a transmissão dos jogos da Liga Inglesa e também ainda a análise à situação do Sporting. Até já.